Mais uma vez nos encontrando, queridos alunos, e nós iremos dar continuidade ao nosso assunto que nós começamos na aula passada. Nós vimos na aula passada conceitos importantes e algumas características muito básicas sobre a hidrografia do Brasil. E como eu prometi na aula passada, nós iremos trabalhar agora algumas bacias hidrográficas. Nesta primeira aula nós iremos trabalhar apenas três, essa segunda aula do tema, aliás. E na próxima aula nós iremos trabalhar as outras três. Por quê? Porque o assunto é muito grande e nós não podemos passar muito tempo no vídeo com vocês devido às condições de acesso. Então vamos para frente. E a primeira que nós iremos trabalhar, sem dúvida nenhuma, a mais conhecida e a mais importante, é a bacia hidrográfica da região amazônica, né? O rio Amazonas é o segundo rio mais extenso do planeta, só perde para o rio Nilo, mas ele é o que tem a maior vazão. Então, no sentido de quantidade de água, de vazão de água, de volume de água, o rio Amazonas é o maior rio do mundo. Ele tem sua nascente no lago Lauri, nos Andes peruanos, lá no Peru. É um rio que ele passa por vários países. Logo abaixo você tem aí que ele passa pelo Peru, Colômbia e Brasil. Mas a sua bacia hidrográfica também tem regiões, passa por países como a Bolívia, Equador, Venezuela e Guiana. Então, o rio em si passa no Peru, Colômbia e Brasil. Mas a bacia hidrográfica que compõe o rio a bacia do rio Amazonas, a bacia amazônica, aliás, nós temos mais quatro países que estão abrangidos por essa bacia. Isso nos dá uma dimensão dessa bacia hidrográfica, lógico que associada também com a floresta amazônica que nós iremos ver na frente. Existe um nome, ele nasce com um nome chamado Vilcanota e recebe depois outras denominações: Ucaiali, Urubamba e Maranhão. Bem complicado falar, né? Mas no Brasil ele recebe o nome de Solimões. E esse rio Solimões ele se encontra com o Rio Negro, aí na região próxima a Manaus. A partir daí que nós chamamos ele de Rio Amazonas. Então, no Brasil, começa com o Rio Solimões, ele encontra as águas do Rio Negro e logo depois desse encontro nós chamamos já de Rio Amazonas. Na imagem é muito claro, o Rio Solimões é mais barrento e o Rio Negro é um pouco mais escura a cor, devido à questão orgânica. Então, aí é o nascimento do rio Amazonas com esse nome, tá? A união desses dois rios. Com relação ao uso dele, né, da região amazônica, ele tem um enorme potencial para energia elétrica, devido às características, devido ao volume, né, de água que tem. Porém, esse potencial de energia não é bem aproveitado. E aí tem uma questão ecológica envolvida, porque para você construir hidrelétrica, você teria que prejudicar a floresta amazônica e apenas 0,4% desse potencial é aproveitado por três usinas, né? Então, não se constrói muitas hidrelétricas lá, porque o impacto ambiental seria muito grande. É uma das motivações principais para que esse potencial não seja utilizado. A navegação, que é outro uso, é um uso importante, né? Certamente vocês já viram reportagens e imagens das pessoas sendo transportadas, mercadorias sendo transportadas pelo rio, né? A pesca, é óbvio, especialmente a população ribeirinha utiliza muito disso. E a pecuária e a agricultura nas suas margens, tá?
esses três usos são os usos principais. Nós temos outros. Temos o turismo, que é muito forte também, tá crescendo na região. Existem outras atividades que acontecem nas regiões próximas da região da bacia hidrográfica amazônica. Mas essas três são as principais. A segunda bacia hidrográfica que nós vamos ver hoje é do Tocantins-Araguaia, né? Ela é considerada a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, né? E ela tem o nome, né, dos dois rios principais, que é o Tocantins e o rio também Araguaia. No mapa você consegue perceber a dimensão dessa bacia, né? Ela é muito extensa, ela passa por duas regiões do nosso território, a região centro-oeste e também na região norte e parte do nordeste, são três regiões, aliás, e ela é muito extensa e muito importante no contexto local dessas regiões. A boa parte da cidade se desenvolveram em volta da bacia hidrográfica desses dois rios, Tocantins e Araguaia, dessa bacia hidrográfica. Nós temos na região norte, tá? Na região centro-oeste e na região nordeste, tá aí os estados por onde passa, então você percebe a grandeza dessa bacia hidrográfica Tocantins e Araguaia. E com relação ao uso, nós temos o transporte fluvial, a exemplo também da bacia amazônica, né? É muito importante, tem hidrovias importantes, pessoas utilizam bastante os barcos. Nós temos as hidrelétricas, essa imagem aí é da hidrelétrica de Tucuruí, que ela é extremamente importante, também porque dá um suporte estrutural para a terceira que nós estamos vendo aí, que é o transporte de minérios. Essa região, próxima da região da bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, ela é uma região que tem grande exploração de minérios no Brasil, minério de ferro. A Serra dos Carajás está envolvida próximo dessa região. E a energia elétrica gerada, especialmente em Tucuruí, ela é fundamental para manter essa atividade econômica que é tão importante para o Brasil, tá? E aí também é muito utilizado também o transporte de minérios também através da bacia hidrográfica do rio Tocantins-Araguaia. E terceira e não menos importante, que é a bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco é uma bacia também muito importante, especialmente para as pessoas do Nordeste do Brasil, né? Assim como na região do Tocantins-Araguaia, muitas regiões do Brasil, especialmente do Nordeste, se desenvolveram por causa das ruas, olha, por causa das águas do rio São Francisco e por causa dos seus afluentes. Então, o rio São Francisco é um rio extremamente importante, especialmente para o Nordeste do Brasil. E aí nós temos algumas características. Ele é totalmente brasileiro, né? Ocupa uma área que equivale a 8% do nosso território. Então, é uma bacia enorme também, né? Está aí os estados que são abrangidos por essa bacia. É considerado um rio de planalto, ou seja, nasce na região elevada, na Serra da Canastra, e vai desembocar no Oceano Atlântico, né? Como eu falei para vocês, é um rio extremamente importante para a nossa região, e você percebe a quantidade de estados do Nordeste, principalmente, que esse rio passa, essa bacia hidrográfica abrange. E o uso dele é principalmente a questão da agricultura e da pecuária, né? Nós temos a fruticultura muito forte, especialmente em Petrolina, no Pernambuco, que utiliza as águas do rio São Francisco.
eu tive a oportunidade de estar lá e é uma estrutura belíssima, através da irrigação, e são utilizadas as águas do Rio São Francisco. E a questão da geração de energia. Tá? Ao longo dos seus percursos, são 9 hidrelétricas que tem na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E aí está o nome delas. Tá? E aí essa informação foi tirada do site da Chesf. E aí nós iremos continuar. Eu não vou falar sobre a transposição do Rio São Francisco, porque esse é o tema da pesquisa que vocês irão fazer. Na próxima aula, nós iremos falar sobre as 3 bacias restantes que eu prometi para vocês. Então, até a próxima.